nós vamos buscar a presença do Senhor em agradecimento por esse dia, por nós estarmos aqui, por este culto que nós vamos participar juntos. De pé, vamos falar com o Senhor. Oremos. Querido Deus que estás nos céus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, porque mais um dia de vida o Senhor nos concedeu e estamos aqui neste momento para Te adorar. Queremos pedir ao Senhor que coloque em nosso coração aquilo que nós não temos, uma fé enorme, um amor pelo nosso próximo, e que realmente o Teu Santo Espírito venha sobre nós nesta noite, que os louvores que iremos alçar ao céu sejam realmente do nosso coração, que os problemas que estão batendo na nossa mente, nós possamos esquecê-los por alguns instantes e nos concentrar na pessoa do Teu Santo Espírito. Senhor, perdoa os nossos pecados para que as nossas orações sejam aceitas por Ti. Pedimos a Ti que venha abençoar-nos aqui, nós que já chegamos, aqueles que estão vindo e aqueles que por algum motivo não puderam vir. Que todos, Senhor, possam ser alcançados pela Tua misericórdia. Abençoa os nossos amigos, os nossos parentes, onde quer que eles estejam neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos começar o culto, não poderia ser de maneira diferente, nós vamos começar cantando. E eu gostaria que neste momento todos nós que estamos aqui formássemos um único coro, com um único pensamento, que é adorar a Deus, que é celebrar o Espírito Santo do Senhor. Às vezes nos sentimos tentados, Juninho, em ficar calados só ouvindo a pessoa que está do nosso lado. Mas não faça isso, querido. Não faça isso. Use o seu fôlego, use a sua energia do seu pulmão para dizer ao Senhor coisas lindas que essas melodias trazem. Por exemplo, a primeira que nós iremos cantar fala que nós devemos ser inteiramente fiéis. E é isso que nós vamos cantar agora. E eu convido a todos que cantem conosco. E eu convido a todos que cantem. O pessoal que está lá em cima, todos que estão aqui embaixo, o Tim, o pessoal do som, do vídeo, Pastor Juninho, vamos lá? Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel.
feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Amém. Amém. Algumas pessoas estão chegando, glória a Deus. Mas nós já temos um bom grupo aqui dentro. Eu acho que esse louvor pode melhorar bem. Eu acho. Vamos dizer assim, esse era um pouco agudo, era grande a música, mas essa que nós iremos cantar agora, além de ser um louvor maravilhoso, ela diz o que nós queremos. Às vezes a gente não consegue direito, mas a gente quer. Então vamos usar essas palavras a nosso favor agora. Vamos conversar com o Senhor e vamos dizer a Ele que nós queremos louvá-lo. Mesmo imperfeito, mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te agradecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar, Senhor. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. O que nós queremos? Quero te louvar. mesmo imperfeito, Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te agradecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche meu ser, com teu perdão, renova-me. sei que tu estás aqui, Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar, Senhor. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, o quê? quero te louvar, Diga ao Senhor mais uma vez, quero te louvar, de novo. quero te louvar. Amém, amém. Nós queremos louvar ao Senhor e queremos fazê-lo de forma correta, queremos fazer bem feito,
mas nós não sabemos. Nós ainda estamos aprendendo. Nós não sabemos nem expressar o nosso amor às vezes direito com quem a gente vê, com quem a gente pode tocar. Imagina saber fazer isso de forma correta com um ser que nós não podemos ver ainda, não podemos tocar ainda. Mas nós podemos pedir isso. Nós podemos pedir ao Senhor poder para isso, para amar ao Senhor de coração. E eu gostaria que todo aquele que tem essa vontade ficasse de pé. Fique de pé na presença do Senhor e diga para Ele do fundo do seu coração. Sinta-se tocado por Ele agora. Quero
Pode sentar. Eu queria que você fizesse um grande favor, é que você falasse aí com o seu irmão do seu lado, desse um conselho para ele. Cadê o irmão que está do seu lado? Vira para ele. Aí tem gente que não está do lado de ninguém, né? Cheio de gente, vai querer sentar sozinho, não dá certo isso. Que agora fica com vergonha agora, pode ficar com vergonha. Fala assim com ele assim, dá um recado para ele, fala assim, meu amigo, minha amiga, abre o seu coração, abre a sua mente, porque hoje você vai ouvir a voz de Deus. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Pai, nós poderíamos estar em tantos locais. Nós poderíamos, Senhor, estar em tantos locais, mas o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Senhor, há pessoas que estão sedentas da Tua palavra, sedentas da Tua mão, do Teu Espírito, vieram realmente ter um contato extraordinário contigo, Pai. Senhor, eu lhe peço, por favor, meu Deus, que o Senhor esteja conosco e que a Tua voz seja ouvida, Pai, por favor. É isso que eu lhe peço, no Teu nome, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero dar boa noite a você que está aqui, que se mobilizou, que resolveu largar lá o Fantástico, deixar o Faustão sozinho e veio aqui ouvir a voz de Deus nessa noite. E também você, internauta, para você que me conhece, meu nome é Carlos Henrique Fernandes Júnior. Nome bonito, né? Mas é o vulgo Juninho, né? Eu sou estudante de teologia e nesse momento eu estou aqui trabalhando como pastor auxiliar, pastor estagiário, pastor jovem, de qualquer maneira, mas é muito bom aqui poder pregar a vocês e além de uma grande responsabilidade. A minha preocupação é que vocês saíram de casa, vieram, carro, trânsito, estresse, coloca o menino do carro, amarra na cadeirinha, né? Um negócio meio estressante para trazer criança e daqui a pouco está com fome, mas que essa sua jornada de estar aqui hoje na casa de Deus não seja em vão. Que você saia daqui mais convertido do que você já é. E se você ainda não se converteu, se é a primeira vez que você veio, se você ainda não é cristão, que você possa sentir aqui a voz de Deus falando a você. Que seja realmente um contato extraordinário. Nós temos um time aí que vai distribuir Bíblias nesse momento. Então, cadê as Bíblias? Acho que o Francisco e o Vanderlei vão fazer isso. Nós vamos abrir aqui mais ou menos uns 15 textos bíblicos. Eu não consigo falar muito tempo, eu gosto de ler mais a Bíblia. Eu acho que a Bíblia tem uma mensagem melhor do que a minha. Então, se você não tiver uma Bíblia com você aí, você não vai gostar muito do culto. Vai ser um culto meio chato, porque você não vai acompanhar a leitura bíblica. Então, nós vamos fazer um estudo aqui sobre fé, confissão e arrependimento. Eu queria convidar você a pegar a Bíblia, mas eu não sei manusear esse negócio aqui. Levanta a sua mão se você não sabe, e alguém realmente vai sentar do seu lado e ajudar você a abrir a Bíblia. Nós temos pessoas aqui para isso, tá bom? Então, quem está com Bíblia diz amém. Amém. Eu estou sentindo que todo mundo está com Bíblia. E você via internet também, pegue a Bíblia também para a mensagem realmente falar ao seu coração, tá? Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós vamos começar aqui no livro de Hebreus. É um livro que fica assim, no meio do Novo Testamento, mas para o final, do meio para o final. É conhecido como o capítulo que define um pouco sobre a fé, sobre o que é a fé. Nós vamos falar aqui sobre fé, arrependimento e confissão. Fé, arrependimento e confissão. Hebreus, capítulo 11, verso 1. As pessoas falam sobre fé, o que é ter fé, o conceito de fé, mas o conceito exato, bíblico de fé é esse. Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte, acompanhe comigo a sua leitura. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é o seguinte. Quem está solteiro aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Está sem namorada? Tá bom. Você não, né, Lito? Você está só dando um tchau aí, tá bom. Ok. Quem está solteiro? Gustavo está solteiro, Thales está solteiro. Engraçado, esses caras bonitos estão solteiros, não dá para entender. Não dá para entender. Povo bonito, solteiro assim. Alguém falou que é exigência, viu? Vocês ficam espertos aí. Gente, é o seguinte, fé é a certeza. Então, vou dar um exemplo aqui, porque tem uma moçada, amém, porque tem uma juventude aqui nessa igreja. Tocaram hoje, é muito bom ver jovens na casa de Deus. Então, é o seguinte, eles não, hoje, visualizam nada no cenário. Estão no deserto do Saara, assim, né?
Como nós já estivemos um dia, né? Né? Deus faz milagres. Então é o seguinte, gente, mas eles têm certeza que existe uma varoa, né? Termo antigo, mas que existe uma moça ou um rapaz que está guardado pelo céu para cada um deles. Amém? Que eles vão ter um casamento realmente, efetivamente feliz, um casamento pleno, um casamento onde haja amizade, um casamento... Só que no cenário hoje não dá para ver isso, dá, gente? Não dá, complicado. Olha para o lado, desesperador o negócio. E tem a tal da desculpa que na igreja não tem ninguém. As moças falam que na igreja não tem ninguém. Os rapazes falam que na igreja não tem ninguém. Não dá para entender, é um negócio que eu não consigo entender. Mas um dia vai chegar lá. Mas pela fé, eles têm certeza, daqui a pouco vão estar casa, carro e uma esposa, um esposo bonito. Amém? Isso é fé. Fé é ter certeza de coisas que não se veem. Hoje no cenário o negócio não está fácil. O cenário está difícil, mas existe a certeza. E essa é a certeza que move a continuar vivendo. Tem pessoas aqui que talvez não tenham dormido de noite por causa de problemas graves de ordem financeira, familiar, problemas pessoais, de vícios, de libertação que estão necessitando. Agora, o que continua movendo essas pessoas a trabalharem, a estudarem, a continuar vivendo? A fé. A partir do momento que existe uma baixa da fé, quando a gente coloca a nossa fé em xeque, aí tudo vai caindo por água abaixo. Quando a fé, ela tem que estar realmente num patamar que eu consiga ter certeza da ação divina na minha vida. Mesmo que hoje eu não consiga enxergar. Mesmo que hoje parece que Deus está de braços cruzados, mas eu tenho que continuar entendendo que Deus, e tendo a certeza de que Deus vai agir. O que fala aí Hebreus capítulo 11, verso 6? Hebreus capítulo 11, verso 6, fala o seguinte: de fato, Paulo fala, nós cremos que Paulo é o autor de Hebreus. Há algumas controvérsias, mas nós cremos pela fé, né? E por algumas evidências que Paulo é o autor de Hebreus. Fala o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso parece até óbvio demais, né? Okay. Nós temos uma limitação, uma terrível limitação. A Gilene falou bem, nós não podemos ver a Deus. Nós não podemos. Eu não posso ver a Deus como eu estou vendo o Fernando ali. Eu não posso. É uma limitação que eu tenho. Mas a gente sente a presença dele, mas ver visivelmente nós não vemos. Qual que é a ponte que me liga a Deus? É a fé. A fé é a ponte que me liga a Deus. E que ponte é essa? Essa ponte tem que ser bem construída, porque essa ponte, ela é uma ponte certa, segura. Né? Igual a ponte que a gente tem lá em Vila Velha, que liga Vila Velha. Mineira que vai muito em Guarapari, Vila Velha, né? Não tem dinheiro para ir para as praias do Nordeste, que são mais bonitas, aí vai para Guarapari, Vila Velha, Marataízes, e esse aqui é um que fala, né? Aí tem a ponte 5, a primeira vez que eu vi, que ponte que liga? A ponte que liga a ilha até outra cidade. Coisa maravilhosa, muita gente que conhece, né? Então, a fé, ela tem que estar no patamar de certeza, certeza que realmente Deus existe e que Ele está agindo mesmo que eu não veja. Para a gente não ficar filosofando muito, eu vou pegar um exemplo bíblico de alguém que sofreu tanto quanto você, ou mais do que você, mas que o elemento fé é que fez que ele atingisse um patamar tal que ele foi, que a Bíblia diz o seguinte: nunca mais se levantou profeta como este. Este é Moisés. Moisés está lá em Hebreus capítulo 11, verso 27. Hebreus capítulo 11, a gente continua no mesmo capítulo. Hebreus capítulo 11, verso 27. Diz o seguinte, olha: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Fé é uma questão de escolha. Hoje eu escolho ver a Deus. Hoje eu escolho ver Ele atuando na minha vida. É uma questão de escolha. E Deus tem atuado, Deus tem conduzido. E Moisés, gente, ele foi desafiado a pegar um povo que era escravo, difícil, complicado, e levou para uma outra cidade, para uma outra dimensão,
Através da fé. A fé é o elemento que nos leva a isso. Então, fé. E essa fé, ela me leva... Vamos lá, Tiago, só avançar um pouquinho, gente. Tiago, capítulo 2, verso 26. Tiago, capítulo 2, verso 26. Tiago, capítulo 2, verso 26. Tiago, o livro de Tiago, irmão de Jesus, diz o seguinte, olha: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo que não tem espírito é morto, né? E durante a semana, os 2 últimos sábados, eu fui visitar pessoas que estavam no leito de morte, que ainda não morreram. Então, essas pessoas, nós cremos, né? Na unção bíblica do óleo. O Fernando esteve comigo. Eu, pastor Robson, Fernando estivemos. O corpo ali semi-morto, né? Se desliga o aparelho, já não existe mais vida ali. O que diferencia um corpo vivo de um corpo que é morto? O espírito. Segundo a Bíblia. Você é plenamente satisfeito com as suas obras que você tem praticado? Plenamente satisfeito? Eu não sou. Por quê? Porque a gente é muito a questão da obra. Então eu quero praticar a obra. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero, como essa comunidade acredita aqui na questão do sábado, eu quero guardar o sábado, eu quero devolver o dízimo. Mas as obras é apenas aquilo que aparece daquilo que já devia existir, que é a fé. Então, antes de tentar acertar nas obras, avalia como está a sua fé em Deus, como está o seu relacionamento. Porque as obras, elas são motivadas pela graça, pela fé que existe em mim, através de Deus que me concede isso. Então, antes de tentar ser melhor irmão, ser melhor irmã, antes de tentar ser melhor esposo, esposa, antes de tentar ser melhor pastor, antes de tentar ser melhor ancião, antes de tentar ser melhor qualquer coisa, primeiro o ajuste é um ajuste de você com Deus através da fé. As obras, elas vão ser sempre vazias ou mortas se não houver a fé que motiva. Então, a fé, deve haver fé. A fé é a motivação. A fé é a motivação. Vamos continuar? O objetivo da fé. 1 João, a gente vai mais para o final da Bíblia agora. 1 João, capítulo 5, verso 49. 1 João, capítulo 5, verso 49. O objetivo da fé. Vamos lá, 1 Pedro 1,9, gente, vamos lá, 1 Pedro 1,9, foi uma confusão aqui. 1 Pedro 1,9, vamos voltar. 1 Pedro, primeiro de Pedro, capítulo 1, verso 9. 1 Pedro 1,9. A finalidade da nossa fé. Qual é a finalidade da nossa fé? Pedro 1,9 diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nós somos salvos porque nós declaramos ser de uma fé da igreja adventista? É isso que leva à salvação? Não é. Nós somos salvos porque nós somos pessoas legais, polidas, de bom caráter? Não. Não é isso que leva à salvação. A salvação é através da fé. Na fé na pessoa de Cristo Jesus. Agora, se hoje eu pudesse vender um produtozinho, um fermentozinho da fé, vocês comprariam? Hein? Comprariam? Acho que eu pagaria alto preço por isso, viu? Imagina, eu coloco lá, misturo com a minha fé, ela aumentou. Aquela fé que era um grãozinho, ela aumenta, e ela vai melhorar a minha qualidade de vida com Deus, minha qualidade de vida espiritual. Mas a Bíblia já tem aqui, gente, o que pode desenvolver a minha fé. Só que a gente passa desapercebido por isso. Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, 10º capítulo de Romanos, versículo 17.
E assim, a fé vem pela, leia comigo, a fé vem pelo ouvir, pela pregação. E a pregação pela palavra de quem? De Cristo. Algumas versões dizem de Cristo, outras versões vêm de Deus. A fé vem pelo ouvir, vem pela pregação. Então, não existe um fermentozinho, porque assim, ó, a gente hoje vive uma sociedade do instantâneo. Então, se a gente está lá na internet, o tal do Facebook, né? Praga, né? Praga, hoje em dia. Então, estou lá. Se eu cliquei no aplicativo, ele demora a abrir por 3 segundos, o computador não presta, a internet está ruim, eu já fico impaciente e já não fica legal. Não é assim? Então a gente vive no instantâneo, no drive-thru. Eu faço o pedido aqui do McDonald's na entrada e na saída, depois de 3 minutinhos, eu estou lá com o meu Big Mac. A minha Coca e a minha batata frita. Entrada e saída. Hoje a gente vive no instantâneo. Tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser rápido. Se as demandas não são atendidas rápidas, a gente reclama, tudo tem que ser muito rápido. O vendedor tem que ser rápido, eu tenho que ser rápido, tudo tem que andar muito veloz. E tem que acontecer instantaneamente. E nós queremos transferir isso para a nossa fé. A fé, ela é desenvolvida através da pregação. Mas que pregação é essa? Eu tenho que alimentar a minha fé de maneira sólida, constante, gradual, fazendo o quê? Primeiro exercício espiritual, orando a Deus. O exercício espiritual da oração. Quanto tempo a gente tem orado? Vamos medir. Quanto tempo tem? Eu tenho me ligado nas redes sociais, tenho me ligado em um monte de coisa. E quanto tempo tenho passado orando? Uma outra disciplina espiritual é ler a palavra de Deus. Porque a pregação vem pelo ouvir, pelo ler. De quem que é essa pregação? A pregação de Cristo. E onde que eu encontro a pregação de Cristo? Na palavra de Deus. Gente, infelizmente, não tem outro caminho não, é Bíblia e oração. E outro fator, eu tenho que ser igrejeiro. Eu tenho que ser igrejeiro. Você que está acessando pela internet, sei que está em Belo Horizonte, tudo bem, você está vendo aí, tal, mas você podia estar aqui. Eu tenho que ser igrejeiro. Eu tenho que ouvir sermão. Porque a gente visita as famílias da igreja. E nós sabemos aqui quem vê ou não vê sermão. E nós sabemos a qualidade de uma família de pessoas que sentam para ouvir sermão. É outro nível. É outro nível de educação dos filhos. É outro nível espiritual. Eu tenho que ser igrejeiro. Tivemos uma semana jovem aqui. Nós tivemos 9 encontros, contando com a vigília. Aí eu vi o desenvolvimento da fé dos jovens, contato com a igreja, porque que nós louvamos, nós entramos em contato uns com os outros, a comunhão. Eu tenho que ser igrejeiro. Existe aí um pensamento muito existencialista, eu não preciso de igreja. Mentira, Deus criou a igreja, eu tenho que ser igrejeiro. Tenho que ser igrejeiro. Então, meu irmão, se você não é igrejeiro, aprenda a ser igrejeiro. Não é que igrejeiro vai te santificar, não estou dizendo sobre isso não. O caminho é inverso, mas estar aqui em contato com a palavra de Deus, ouvindo sermões, ouvindo louvores, participando e adorando, me faz estar numa condição espiritual mais elevada, sim. Agora, quando eu venho aqui com o coração e com a mente aberta para ouvir, né? É aquilo que eu me apresento aqui. Porque tem um monte de igrejeiro também que não vale a pena. Mas eu oro em casa, eu estudo a palavra de Deus. A minha fé, porque a fé, gente, eu tenho que alimentar a minha fé, senão ela morre de fome. Porque vamos pensar na sua natureza espiritual e na natureza carnal. Todo mundo aqui tem natureza carnal? Ah, se tem, né? Ah, se tem. Vamos pensar. O Jonas tem 2 cachorrinhos, não, né? 2 baita cachorro, né? É Yaquita, né? A raça, né? É cachorro de gente rico, gente. Cachorro bonito. Gente, tem que alimentar a natureza espiritual. Para ela crescer, para ela ficar robusta. Mas eu só tenho me alimentado da natureza carnal. E aí é a novela. E aí são as séries americanas, lá da Sky. E é só isso. E a espiritualidade? E meu cachorrinho, o cachorrinho espiritual, ele é magrelo, ele é seco, ele é feio. Entendeu? Porque é um alimento. Eu não alimento. Gente, fé não é igual miojo, não, que você faz 3 minutos e está pronto, não. Eu tenho que alimentar ali diariamente a minha fé. Eu tenho que alimentar diariamente a minha fé. Então, o objetivo da fé,
a salvação. Se você leva a sua salvação a sério, você tem que, através das ferramentas espirituais, aumentar a sua fé. Oração, estudo da Bíblia, e negar aquilo que vem a moçada. Juninho, pode ir no cinema? Pode ou não pode? Aí eu falo com eles, faz o seguinte, você vai no cinema, pode ir. Aí quando você entrar na sala de cinema, você vai ajoelhar no meio de todo mundo ali, tá ok? Aí você vai fazer a oração, Senhor, muito obrigado por estar aqui no cinema, muito obrigado. Senhor, os diretores desse filme são homens ungidos teus, e eles produziram isso para minha salvação, Pai, e que cada fala aqui, cada efeito especial possa me alimentar espiritualmente. Essa oração é ridícula? É claro que é. Você tem condição de fazer essa oração? Não tem. E eu vou tirar um pouquinho do cinema e vou para a novela. Começou a Avenida Brasil lá. Oi, 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 começou e tal. Ajoelha diante da sua televisão. Senhor, muito obrigado por essa produção da novela aqui. Esses diretores, esses atores, essas atrizes, gente maravilhosa, gente ungida de Deus, que vão me alimentar espiritualmente. Você tem condição de fazer essa oração, gente? Então, se não dá para fazer essa oração, você não deve se alimentar disso. Pastor, minha fé está fraca. Você não alimenta ela, amigo. Não tem como, ela está morrendo, está um cachorro morto de fome. Está magrelo, está seco, está dando para ver os ossos. A fé, ela tem que ser alimentada, porque ela tem que ser robusta, ela tem que ser forte. Gente, eu tenho entrado em contato com pessoas que estão numa situação de vida desesperadora, problemas assim, sem noção. Eu tenho entrado em contato com gente assim. E qual que é a diferença das pessoas que continuam vivendo, continuam respirando em meio a esses problemas? O tamanho, a qualidade da fé. Agora, a fé é dom de Deus. Eu peço a Deus que conceda a mim fé, que me conceda fé, mas eu posso alimentar a fé. Então, gente, saindo daqui, vamos alimentar a nossa fé. E essa fé que me leva a Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos continuar o livro de Romanos, famoso capítulo da justificação pela fé. Romanos, capítulo 5, verso 1. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 1. Quem achou diz amém? Amém. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos de novo? Vamos ler, bonito esse texto. Vamos ler juntos, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não se engane, eu não sei como é que está a sua conta bancária, como é que Deus te mandou aqui, sua pele é negra ou branca, se você tem comido caviar ou se você tem comido omelete, não se engane, você um dia vai estar diante de um tribunal e vai ter que prestar contas a Deus. Só que pela fé, você vai ser declarado justo. Por isso que a Bíblia usa esse termo, justificação pela fé, justificados. Amém que você vai ser declarado justo diante de Deus? Amém? Diz amém aí. Amém, amém. Porque ai de aquele que for declarado culpado, vai deixar de existir. Então, pela fé, nós somos declarados justos diante de Deus, por meio de quem? Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé me aproxima a Deus, a fé me faz a ter paz com Deus, eu sou justificado e sou salvo através da fé, por meio de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, qual que é a obra que ele veio produzir na sua vida, na vida dessa comunidade, na vida do mundo? Lucas capítulo 5, verso 32. Lucas capítulo 5, verso 32. Texto lindo, é a minha esperança esse texto aí. É a minha esperança. Lucas, capítulo 5, verso 32. Então, Jesus tinha um problema social. Lucas, capítulo 5, verso 32. Jesus andava com gente
com gentinha que você não gostaria que seus filhos andassem. Que você também não ia gostar de ser pego andando com essas pessoas. E Jesus ele comia com pescadores e com pecadores, e pecadores da pior laia. E a sociedade religiosa olhava para isso, e Jesus respondeu lá em Lucas capítulo 5, verso 32, diz o seguinte: não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Amém? Jesus veio te chamar, Ele veio transformar a sua vida. Agora, Ele veio chamar os não justos, os pecadores, mas o texto termina dizendo o seguinte: não vim chamar os justos, e sim aos pecadores. Vim chamar, conduzir, venham, 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 para um lugar, para uma obra, para uma condição, a condição do arrependimento. Essa é a obra de Jesus, esse é o objetivo de Jesus. Ele veio para chamar os santos, aqueles que se acham que estão no patamar espiritual elevado, muito maior. Jesus veio chamar os pecadores para que eles se arrependam. Esse é o Deus da oportunidade. Então, tem gente aqui que está distante de Deus, eu tenho certeza disso. Está distante de Deus, talvez que não faz uma baita de uma oração há muito tempo. E a obra que Deus quer fazer na sua vida é te levar ao arrependimento de tudo aquilo que você tem feito. Porque a fé constrói essa ponte com Deus e Ele me leva ao arrependimento. Romanos 2,4, tem um texto interessante também. Romanos, capítulo 2, verso 4. Livro de Romanos, carta, né? Uma carta. Carta de Paulo aos Romanos 2,4. Vamos lá? Romanos capítulo 2, verso 4 diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz o quê? Ao arrependimento. Não tem que ser essa teologia do medo, que vai para o inferno, que vai para aquele local. Mas o arrependimento é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. É o Deus Todo-Poderoso, tão bondoso, que eu quero estar do lado dele. E que para estar do lado dele, eu tenho que abandonar os meus pecados. E isso me conduz ao arrependimento. Todo mundo aqui teve juventude. Juventude é um lugar comum de todos aqui. Uns são jovens, outros já foram jovens. Uns há mais tempo, outros menos tempo. Mas já aprontamos, sim ou não? Sim, lugar comum também, a gente aprontou, ok? E aí, existem pais permissivos e pais mais que chegam junto, né? Não tem isso? Então, quando a gente fazer coisa errada, ou faz coisa errada, os pais geralmente estão ali esperando, a gente está esperando que os pais mirem lá a espingarda e dê logo né, para que isso e tal. Eu não sei se tem pai que bate mais hoje em dia, né, tem uma lei aí que diz que não pode mais bater, tem toda uma controvérsia aí. Mas a gente espera logo a punição, errou aqui, pune aqui. E eu muitas vezes estava ali, minha mãe, quem conhece minha mãe é uma assim, mulher de Deus, mas ela não é nada calma, né? Ela é ali pontual mesmo, ela chega junto. E talvez por isso que hoje eu estou assim, em paz com Deus, né? Pecador, mas em paz com Deus. E eu me lembro uma vez que eu cheguei bem tarde em casa, depois de show, de coisa assim. E aí a gente vai, né, com aquele cuidado todo. Eu não sei, o prédio tem 4 portões para chegar, e você vai com cuidado ali até chegar ao portão, e vai ali nas pontas dos pés ali, esperando que todo mundo esteja dormindo em casa, porque você não quer enfrentar ninguém. E aí quando você abre a porta assim, está lá a mãe no sofá assim, pronta para a punição, né? Pronta. Mas teve um dia que eu encontrei, em vez de qualquer olhar de crítica, assim, qualquer olhar de punição, eu encontrei um olhar de amor na minha mãe tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei: eu não posso mais fazer isso com minha mãe. Não posso, eu não tenho estômago para isso. Essa mulher me ama tanto, que eu vou viver dentro das condições que ela entende que é melhor para mim, porque ela é minha mãe, porque ela me ama. Deus não é punitivo, é a bondade de Deus, a bondade de Deus, a bondade, um Deus tão bondoso, Deus tão bondoso. Você já foi livre de alguma coisa? Já recebeu um livramento na sua vida? Que você tem certeza que foi Deus? Esse é o Deus bondoso, é que me atrai para Ele. Não é o Deus punitivo.
embora Ele é justo, Ele vai exercer o juízo dEle na terra, mas é o Deus bondoso. É a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. E esse arrependimento me leva à confissão. E Davi fala muito sobre isso nos seus salmos. Salmo de número 38, verso 18. Uma leitura interessante também para fazer. Salmo de número 38, verso 18. Salmo número 38, verso 18. O que diz a Bíblia aí? Fala o seguinte, olha. Confesso a mim o quê? Iniquidade. Se você não tem muito esse contato com a linguagem bíblica, vamos colocar iniquidade como pecado. Eu vou reler aqui. Confesso o meu pecado, a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Esse arrependimento daquilo que eu sou, porque ninguém aqui é plenamente satisfeito com o que é, porque nós temos vícios, nós temos coisas negativas em nós. Mas ao entrar em contato pela fé com esse Deus maravilhoso, tão grandioso, tão bondoso, isso me leva ao arrependimento. Eu não quero ser mais aquilo que eu era. Eu quero ser nova criatura, nova pessoa. Amém? Eu quero ser usado pelo poder de Deus. Meu amigo, sabe o que é o meu sonho? O meu sonho para a minha vida? O sonho para a minha vida é que se eu colocar a mão sobre alguém enfermo, eu quero que essa pessoa cure. Porque existe uma promessa bíblica para isso. Isso é bíblico. Isso não é charlatanismo, isso é bíblico. Eu desejo isso na minha vida. Eu queria ter a grandiosidade espiritual de Pedro, e eu sei que você também gostaria, de que onde a sua sombra passasse, você curasse pessoas. Nós queremos viver diante dessa dimensão espiritual. Porque se eu não alcanço uma dimensão espiritual extraordinária na minha vida, não vale a pena viver o cristianismo. Se não sabe o que nós somos? Nós somos pessoas que saímos semanalmente aqui para ouvir sermão, para ouvir palestra e vai embora. Mas isso é muito pouco diante daquilo que Deus tem para você. Deus quer que você viva uma dimensão espiritual tão profunda, tão extraordinária, que você realmente se torne outra pessoa. E que você tenha poder. Porque é muito ruim falta de poder, gente. É muito ruim. Estive lá, um senhor numa cama, lá no UTI. E oramos lá, ungimos, mas como eu gostaria que eu dissesse aquele homem, levanta daí, meu amigo, porque pelo nome de Jesus está curado, mas falta poder, gente, isso é falta de poder. Porque em Marcos, capítulo 16, último capítulo de Marcos, nós não vamos ler isso agora, porque existe duas grandes comissões. A grande comissão de Mateus, que diz o seguinte: ide por todo mundo, prega o evangelho, vocês conhecem essa. Mas existe a grande comissão de Marcos, que é uma comissão que desafia a igreja, que desafia você, que diz o seguinte: aquele que pregar o evangelho, aquele que tiver a presença do Espírito Santo, ele vai pegar em serpente, as serpentes vão picar ele, e ele vai ser curado e restaurado. Ele vai curar pessoas. Essa é a dimensão espiritual que eu quero viver. Mas primeiro, eu tenho que estar arrependido daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, e eu tenho que me confessar diante de Deus. Quanto tempo tem que a gente não pega e se confessa realmente diante de Deus? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é assim que a gente faz? Isso é realmente o desejo de Deus? Pecado por atacado? Será que, né? Se Deus perdoa, sim, perdoa. Mas se eu não penso naquilo, se eu não passo tempo, Senhor, me perdoa, porque eu tenho um gênio de cama, eu tenho um gênio ruim, Pai, o Senhor sabe disso. E eu não quero mais ter esse gênio. Senhor, me perdoa que eu tenho um espírito tão crítico das coisas que eu não consigo ouvir a Tua voz. Senhor, me perdoa porque eu tenho esse vício maldito na minha vida e eu quero largar, mas eu não consigo. Senhor, minha língua é uma serpente dentro da minha boca, que eu fico picando todo mundo, mas eu não consigo, porque a primeira oportunidade que está eu lá e meu linguão ferindo todo mundo que passa pela minha frente. Então eu tenho que confessar diante de Deus os meus pecados. Tenho que confessar.
O que Deus espera de cada um de nós hoje? Isaías capítulo 55, verso 7. Isaías capítulo 55, verso 7. A partir do verso 6, vamos fazer uma leitura toda. A partir do verso 6. Isaías capítulo 55, a partir do verso 6. Existe uma música até, né? Um coro baseado nesse verso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Amém, porque Ele está perto? Amém. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Efetivamente, não importa quem você foi até hoje na sua vida, as consequências você vai pagar. Vai, consequência não tem jeito. Mas diante de Deus, seus pecados estão perdoados. E a sua atitude agora é de caminhar, de conversão. A Bíblia usa esse termo, conversão. E a gente usa aqui na igreja também. O novo convertido, aquele que se converteu. Aquele que estava no caminho e agora ele se vira e está em outro caminho. Verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Amém? E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus quer outra coisa para a sua vida, meu amigo. Ele quer outra coisa. Eu me lembro muito bem, quando surgiu o real. Foi em 94. Eu tinha pouca idade, mas eu lembro que meu pai chegou com umas notas de real. Meu pai trabalhava em banco, e ele pegou as notas e levou uma de cada naipe, né? Vamos dizer assim. Levou. E 10 reais, gente, era muito dinheiro, era ou não era? Era muito dinheiro. E eu me lembro sempre quando eu ia à casa do meu avô ia, quando eu estava indo embora, ele falava assim, então, 10 reais. Gente, 10 reais, quando você é criança, gente, dá para você comprar coisa demais. Gente. Mas quando a gente cresce, nossa. Um dia eu pedi um dinheiro emprestado para minha mãe, porque eu estava precisando, minha mãe falou assim, 10 reais. Não, mãe, é 200, 10 reais não dá. 10 reais dá para nada, para quê 10 reais? Não dá nada. A gente acha que, assim, existe uma satisfação, talvez, com a sua vida, do jeito que ela é hoje. Mas os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos. Arrependa-se da vida que você tem levado. Se confesse a Deus através da fé. E Deus vai te levar a lugares que você jamais já imaginou que você iria. Amém? Às vezes você está pensando num ficante. E Deus está te preparando uma esposa. Viu a diferença? É outra dimensão. Você está pensando às vezes numa casa. Deus quer te dar muito mais do que uma casa. Você está pensando num carro X. Deus quer te dar um carro Y. Mas muito mais do que coisas ou pessoas, Deus quer te dar a sua salvação. E hoje é o dia. Hoje é o dia. Primeira oração, que eu gostaria que eu vou dar um tempo para você agora com Deus. Dá um minuto, um pouco menos que isso, para você praticar em casa. Primeira oração, Senhor, aumente a minha fé. Senhor, aumente a minha fé. A fé, porque hoje nós estamos num ambiente muito cético. Sempre onde houve muita tecnologia, muito conhecimento, a fé foi varrida. Hoje, o cristianismo na Europa, meu pai amado, as igrejas estão vazias, porque o ceticismo tomou conta. Senhor, aumente a minha fé, e que minha fé me leve até o Senhor. Segunda oração, Senhor, que eu possa ver aquilo que eu tenho feito de errado, que eu possa me arrepender efetivamente daquilo que eu sou.
e que você se confesse a Deus, e que você hoje vive nova criatura. Seja nova criatura diante de Deus. Nova criatura, nova pessoa. E claro, voltando, em Romanos capítulo 10, verso 17, não precisa abrir, mas só relembrando. A fé vem pela pregação de Cristo Jesus. Eu tenho que alimentar a minha fé. Minha oração aqui é que hoje, Deus, levante homens e mulheres que sejam homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que leiam a palavra de Deus. Que tenham contato com o divino, com a presença de Deus. Então você também que assiste pela internet, nós vamos ter alguns segundos aqui. Que você vai se encontrar com Deus. E leve a Deus essas 3 questões. Aumenta a minha fé, Senhor. Que eu possa me arrepender. E que eu possa confessar os meus pecados diante de Ti. Vamos fechar nossos olhos então nesse momento e orar a Deus? Senhor, aqui nós tivemos uma clara oportunidade de passar algum tempo contigo. Senhor, algumas pessoas acharam que até foi uma eternidade, poucos segundos. Tamanha distância que hoje elas têm de Ti. Senhor, nós vivemos num ambiente cético. Ceticismo é ver para crer. Senhor, inverta e que nós possamos crer para ver a Tua glória, Pai. Primeiro, crer em Ti. Aumenta a nossa fé, Pai, por favor. Senhor, segundo, eu lhe peço que o Senhor possa criar em nós uma incomodação, uma inquietação com aquilo que nós somos, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar cada um deles a Ti, Pai. Crendo na Tua glória maravilhosa sobre nós, Pai. Senhor, que a Tua bondade, que o contato com a Tua bondade nos motive a ser novas pessoas, Pai. Senhor, nós teremos a partir de amanhã de manhã uma nova semana. E aqui, Senhor, há pessoas que matam um leão por dia, Pai. Senhor, esteja com elas, com a Tua presença, Pai, por favor, Pai. Em momento nenhum, Pai, que elas possam sentir a ausência do Deus Todo-Poderoso e é o Deus que está perto, porque é Emmanuel, Deus conosco, Pai. Senhor, permaneça conosco cada segundo dessa semana. Senhor, levante aqui homens e mulheres de oração e de estudo da Tua palavra e nos converta, Pai, cada dia. É isso que eu lhe peço no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé no nosso lugar? E aí nós vamos sair louvando ao Senhor e cantando. E depois, dê um abraço aí quem está do seu lado. Depois que você cantar, se você está vendo que tem alguém novo aqui, que está vindo aqui hoje, que você não conhece, dê um abraço a essa pessoa. E que a gente possa ter uma semana na companhia e na direção de Deus. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus Que Ele permaneça. Pede ao Senhor para Ele ficar com você durante todo o tempo. Meu Senhor, permaneça em mim.
Só de uma coisa importante. Existe uma pessoa aqui entre nós que na parte da tarde o carro dela foi roubado, a mão armada, e levaram o carro. A gente tem que fazer a nossa parte. O carro tem seguro, então o carro vai ser realmente devolvido porque ela fez a parte dela. Mas eu fico muito feliz porque ela hoje veio aqui depois de um trauma desse à igreja. É isso, fé é isso, nos motiva a estar diante de Deus. Eu quero convidar nós a orarmos pela Ana Maria. Vamos fechar o olho e fazer mais essa oração? Senhor, muito obrigado, Pai, porque Ana Maria foi assaltada à mão armada, Pai. Mas o Senhor estava lá com os teus anjos a protegendo. E hoje ela veio aqui, Senhor, impedir, ter mais contato, comunhão contigo. Senhor, o Senhor sabe onde está o carro, porque o Senhor sabe todas as coisas. Se for do teu entendimento, Pai, nós pedimos, pela tua misericórdia, que esse carro seja devolvido e encontrado. Senhor, e que em cada momento de dificuldade na nossa vida, que a gente possa fazer isso. Vir até a tua presença e entregar esse problema a ti, Pai. E a nossa vida, mais do que isso. É isso que eu lhe peço e agradeço, não por amor de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos na presença de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, são os meus caminhos. É o que diz o Senhor. Nós saímos para mais uma semana, depois desses momentos maravilhosos aqui nesse lugar, na companhia de Jesus. E o meu desejo é que você o leve para essa semana e que você tenha certeza de que em tudo que acontecer, os caminhos dele são melhores que os nossos. E os pensamentos dele são melhores que os nossos. Então busque ele. Busque conhecer os pensamentos e a vontade do nosso Deus. E você será feliz. Por agora fica com ele. Uma ótima semana para você. E a gente está de volta no próximo sábado às 8h30 da manhã com a série A Grande Esperança. Eu espero você. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.